O checklist que faz iniciantes venderem como veteranos na Shopee. Nesse vídeo eu vou mostrar para você 15 parâmetros que, se você tiver conhecimento de cada um deles e você otimizar cada um deles, com certeza você vai conseguir vender muito mais na Shopee, com certeza vai conseguir vender na Shopee como um veterano. O algoritmo da Shopee, ele analisa cada um desses 15 parâmetros na sua conta de vendedor, nos seus produtos. E quanto melhor otimizado for cada um dos parâmetros, mais pontos você vai ganhando. Então cada parâmetro desse vai te dando uma pontuação no algoritmo. Quanto mais pontos você tem, mais relevante você se torna no algoritmo, mais privilégios você tem dentro do algoritmo. Por isso que os vendedores veteranos, eles conseguem se destacar na Shopee. Primeiro porque eles têm conhecimento de cada um desses 15 parâmetros e eles otimizam cada um desses 15 parâmetros. E por ter uma otimização em todos os parâmetros, eles têm uma pontuação muito alta na Shopee, fazendo com que o algoritmo da Shopee sempre destaque esses vendedores, sempre destaque os produtos, sempre dê mais relevância para os produtos desses vendedores. E quem está começando agora, primeiro, não tem conhecimento desses 15 parâmetros. Muitas pessoas vão começar a vender Shopee sem ter conhecimento desses 15 parâmetros. E segundo, que mesmo tendo conhecimento, não conseguem otimizar, não fazem a otimização correta dos parâmetros e por isso não conseguem vender na Shopee. Então, indo direto ao ponto aqui, qual que seria o primeiro parâmetro que você deve otimizar para que você aumente a sua pontuação no algoritmo e, aumentando a sua pontuação no algoritmo, você consiga ser mais relevante e ter mais destaque na Shopee? O primeiro parâmetro é a otimização do seu nome. Quando você vai cadastrar o seu produto, você deve otimizar o nome do seu produto de acordo com as palavras-chave e os termos que os clientes pesquisam. De nada adianta você colocar o nome do seu produto de qualquer jeito, sem saber quais são os termos, as palavras-chave pesquisadas pelos seus clientes, porque dessa forma você não vai conseguir aparecer nas pesquisas. Se as palavras-chave que os clientes estão digitando não estiverem no seu nome, você não vai aparecer, você não vai ser encontrado, você não vai ser relacionado na busca e dessa forma você não vai conseguir vender também, né? Porque o primeiro passo para vender é você aparecer nas pesquisas. Por isso que é importante que o seu nome esteja bem otimizado com os termos e as palavras-chave que os seus clientes pesquisam, para que você esteja relevante e seja relacionado nas pesquisas daquele seu produto, beleza? O segundo parâmetro para que você tenha uma otimização é a descrição do seu produto. Você precisa ter uma descrição completa, não pode ser uma descrição curta, aquela descrição fria de nota fiscal. Você não pode simplesmente pegar a descrição que o seu fornecedor te mandou e colocar a mesma descrição no seu produto. Não, você tem que ter uma descrição própria, uma descrição que tenha diferenciais se comparado à descrição dos seus concorrentes. E na descrição, você precisa ter alguns pontos que são muito importantes. O primeiro ponto é que a descrição, ela tem que ser humanizada, como eu falei, não pode ser uma descrição fria de nota fiscal. Você também tem que colocar na descrição os benefícios, as vantagens, as características do seu produto. Então a descrição, ela tem que apresentar o seu produto de forma humanizada e tem que apresentar as características e também os benefícios, as vantagens, o porquê o cliente deve escolher o seu produto, como realmente o seu produto vai ajudar aquele cliente. Então todos esses pontos na sua descrição, tendo uma descrição própria, vai fazer com que você tenha uma descrição mais otimizada, uma descrição mais completa. E quanto mais completa for a sua descrição, mais pontos você ganha no algoritmo da Shopee. E quanto mais pontos você tem, mais relevante você se torna, né, dentro da Shopee, beleza? O terceiro parâmetro aqui é que você tem que ter uma ficha técnica completa. Então, além da descrição, a sua ficha técnica tem que ser completa, com todos os parâmetros, com todos os atributos necessários para que o cliente tome a decisão de compra. O cliente, ele tem que entrar no seu produto, ele tem que ver a descrição e ele tem que ver a ficha técnica com todos os pontos, para que ele não tenha dúvidas, para que ele não tenha objeção. A ficha técnica tem que ter tudo o que precisa ter para que o cliente, quando estiver lendo, ele se convença que aquele realmente é o produto que ele está procurando, que aquele realmente é o produto que ele precisa. Então uma ficha técnica completa faz com que você aumente a sua pontuação na Shopee. Quando a Shopee faz a comparação de um produto que tem uma ficha técnica incompleta com outro produto que tem uma ficha técnica completa, a Shopee, ela sempre vai ter preferência, ela sempre vai destacar aquele produto que for mais completo no seu cadastro, na sua ficha técnica. Um quarto parâmetro aqui é que você também tem que ter as informações complementares, além da descrição, além da ficha técnica, também é importante, é fundamental que você tenha as informações complementares. Aí, quais são essas informações? Recomendação de uso, para quem se destina, itens inclusos, observações importantes, dúvidas frequentes, tudo isso adicionado na sua descrição vai fazer com que o seu cadastro se torne mais persuasivo, aumente o potencial de vendas do seu cadastro. E quanto mais completo, com mais potencial o seu cadastro for, mais privilégios, mais pontos você tem no algoritmo da Shopee. De nada adianta você cadastrar o seu produto para vender na Shopee com um cadastro sem essas informações, com um cadastro faltando informação, porque a Shopee sabe que está faltando informação. A Shopee, ela está monitorando você. E quanto menos informação você tem, menos pontos você tem no algoritmo. E tendo menos pontos no algoritmo, você tem menos relevância também nas pesquisas. Consequentemente, tendo menos relevância, você também tende a vender muito menos, beleza? O quinto parâmetro que é essencial que você tenha é qualidade nas suas fotos. Então você tem que ter fotos de qualidade, fotos que tenham nitidez, fotos que tenham boa iluminação, fotos que estejam tiradas em bons ângulos. Ah, Rafael, mas aí eu não posso pegar as fotos do meu fornecedor. Sim, você pode usar as fotos do seu fornecedor, mas você não pode se limitar somente a elas. Você também tem que ter fotos suas, fotos que você produziu, fotos de você mostrando o produto sendo utilizado
otimizado, fotos que você fez intencionalmente para mostrar alguma característica, para mostrar alguma vantagem do seu produto naquela foto. Então, além das fotos do seu fornecedor, você também deve ter fotos que você mesmo produziu, que você mesmo tirou, que vão mostrar diferenciais, que são diferentes das fotos que os seus concorrentes estão usando. Vamos imaginar que todos os seus concorrentes estão usando as fotos do fornecedor. Todo mundo está com o cadastro igual. Quando você tem as suas próprias fotos mostrando detalhes diferentes do produto, você se destaca, você aumenta a sua pontuação dentro do algoritmo por conta de ter fotos mais completas se comparado às fotos do seu concorrente. Então, qualidade das fotos é essencial. E, além da qualidade, também tem a quantidade de fotos. De nada adianta você cadastrar um produto só com uma ou duas fotos, porque esse produto só com uma ou duas fotos, ele não consegue mostrar para o cliente exatamente como é o produto. Uma ou duas fotos não é suficiente para o cliente entender como é o produto. Por isso que é importante que você tenha ali entre 5 e 8 fotos mostrando o produto de várias formas, mostrando vários ângulos do produto, para que realmente o cliente entenda como é o seu produto, para que realmente o cliente se convença a comprar o seu produto. E a Shopee, ela está monitorando isso. Ela sabe se você só tem uma foto, ela sabe se você tem 5 fotos, ela sabe se você tem 8 fotos. Quanto mais fotos você tiver e fotos de qualidade, porque de nada adianta também você ter várias fotos e as fotos serem ruins, as fotos não serem de qualidade. A foto tem que ser qualidade, você tem que ter qualidade nas fotos e quantidade nas fotos. Você tendo ambos, você vai ter muito mais pontos no algoritmo da Shopee se comparado com os seus concorrentes. O sétimo parâmetro aqui é que você também tem que ter um vídeo review, que é o vídeo de apresentação. Você tem que ter um vídeo falando do seu produto, mostrando o produto sendo usado na prática, mostrando o resultado do produto, falando dos benefícios, falando das vantagens, falando das características técnicas. O vídeo ele tem que abordar todas as questões para que realmente ele seja um vídeo persuasivo, um vídeo que ajude você a vender. Eu vejo vários vendedores que atualmente estão cadastrando o vídeo na Shopee, mas são vídeos que não têm tanto potencial de venda, são aqueles vídeos mais do mesmo, que não vão ajudar o cliente, que não vão ajudar a convencer o cliente a comprar. O vídeo ele tem que ser intencional, tem que ter um porquê esse vídeo existir. O que você vai falar no vídeo tem que ser estratégico. A maneira como você for apresentar o seu vídeo tem que ser estratégico, porque o vídeo, o papel do vídeo é ajudar você nas vendas, é aumentar o seu potencial de vendas. Inclusive a gente tem o nosso curso aqui, o mapa da Shopee, onde a gente mostra para você o passo a passo para você começar a vender na Shopee do jeito certo. A gente mostra tudo isso que eu tô falando aqui, como que tem que ser a descrição, quais são os blocos de texto que você tem que preencher, tem até um documento que você pode fazer o download com esses blocos de texto para você usar no seu cadastro, como que tem que ser o nome, quais palavras-chave você tem que concatenar, como que você concatena, né, as palavras-chave e os termos do seu nome para que você tenha um nome realmente completo, que você apareça na maioria das pesquisas feitas pelos seus clientes, como que tem que ser as fotos, quais são as fotos que tem que ter. A gente mostra vários exemplos das fotos, por que elas são importantes, por que aquelas fotos são estratégicas, como que tem que ser o vídeo, o que você tem que falar no vídeo. A gente também tem vários exemplos de vídeos que você pode usar para que você aumente o potencial de vendas do seu produto, tudo isso e muito mais, quais são os melhores produtos para quem está começando, como encontrar fornecedores, como precificar o seu produto para que você tenha um ótimo preço, né, um preço competitivo e uma ótima margem de lucro, como ter uma reputação 5 estrelas, como usar as técnicas e os truques dos top vendedores e aplicar no seu produto, na sua loja, para que você realmente consiga vender já na rota do sucesso, sem ser na base da tentativa e erro. E o preço para você ter acesso aos cursos hoje tá um preço extremamente acessível, é um preço realmente para te ajudar a começar do jeito certo. Tá tão barato que as pessoas estão perguntando para gente no WhatsApp se o preço tá certo, se é aquele preço mesmo curso. Para você conhecer mais o nosso curso, o link tá aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário, beleza? O oitavo parâmetro aqui, que é necessário que você otimize para você aumentar a sua pontuação no algoritmo da Shopee, é a disponibilidade de estoque. É importante que você tenha ali uma disponibilidade de estoque mínima para que o algoritmo entenda você como relevante. Se você deixar, por exemplo, uma ou duas unidades em estoque, o algoritmo tende a não te dar tanta visibilidade, porque não adianta o algoritmo te dar muita visibilidade se você só tem uma ou duas unidades em estoque, porque você não vai conseguir vender para muita gente. Então não tem porquê o algoritmo da Shopee te mostrar para um monte de gente se você vai conseguir vender só para uma ou duas pessoas. Então quando você tem uma disponibilidade de estoque razoável, o algoritmo tende a te mostrar mais. O algoritmo tende a te dar mais visibilidade porque ele sabe que você tem potencial para entregar mais vendas para ele. E como a Shopee só ganha dinheiro quando acontece uma venda, a Shopee sempre vai privilegiar aquele cadastro, aquele produto que tiver mais potencial de vender e dar mais dinheiro para ela, Shopee. Então o ideal aqui é que você tenha no mínimo 5 unidades de estoque disponível ali daquele produto para que você realmente consiga ter mais visibilidade dentro do algoritmo da Shopee, beleza? O nono parâmetro aqui é que você precisa usar os recursos da central de marketing da Shopee. Aí eu vou citar aqui, por exemplo, os recursos de descontos e cupons. Então você precisa aplicar descontos e cupons dos seus produtos para que a sua oferta fique mais atrativa e a Shopee entenda, né, que você está usando os recursos, as ferramentas da Shopee. Isso vai ajudar você a ter mais pontos. A Shopee vai te dar mais pontos quando você usa os recursos que ela oferece ali para deixar a sua oferta mais atrativa, para que você realmente tenha uma oferta com potencial de vendas. Quando você aplica um desconto no seu produto, automaticamente está sendo aplicado um gatilho mental para o cliente. Por quê? O cliente, quando ele percebe que um produto está em desconto, então imagina que o produto está lá de 150 por 100 reais. Ele sabe que naquele momento o produto está mais barato. Então ele tende
tende a tomar a decisão de compra dele mais rápido, ele tende a não adiar a decisão de compra dele, porque se ele for esperar para depois, pode ser que aquele preço volte ao preço original e ele perca aquela oportunidade de pagar mais barato. Então quando o cliente vê que o produto é mais barato e ele está querendo o produto, ele tende a comprar o quanto antes, ele tende a tomar a decisão de compra, a tomar a ação de compra rápido, para não perder a oportunidade. Então quando você aplica esse gatilho, quando você aplica desconto e cupom, além do algoritmo perceber que você está usando os recursos da Shopee, e isso é positivo, e isso te dá mais pontos no algoritmo, você também consegue persuadir melhor o cliente para que você consiga vender mais rápido também, beleza? O 10º parâmetro aqui é que você precisa entrar no programa de frete grátis. Quando você vai vender na Shopee, você pode vender dentro do programa de frete grátis ou fora do programa de frete grátis. Quando você vende fora do programa de frete grátis, você paga uma comissão menor, uma comissão de 14%. Lembrando que esse valor é enquanto eu gravo esse vídeo. Na data que eu estou gravando esse vídeo, a comissão está de 14% quando você vende fora do programa de frete grátis. E você vendendo fora do programa de frete grátis, o cliente, né, não vai ter a opção de comprar o seu produto com frete grátis. Quando você vende dentro do programa de frete grátis, você paga uma comissão maior que, enquanto eu gravo esse vídeo, na data da gravação desse vídeo está em 20%, o cliente tem como comprar o seu produto com frete grátis. Então é essencial, é muito importante que você venda dentro do programa de frete grátis, mesmo que a comissão que você pague para a Shopee seja maior. Você já tem que incluir isso na sua precificação, sabendo, né, que você vai pagar uma comissão maior para que você consiga calcular certinho o seu preço de venda ali. Mas é importante que você esteja no programa de frete grátis porque você vai vender muito mais. Quem está no programa de frete grátis tende a vender muito mais, multiplicar as vendas em comparação a quem está fora do programa de frete grátis. E quando você está dentro do programa de frete grátis, você tem mais pontos, você tem mais relevância dentro da Shopee. A Shopee ela tende a destacar, a dar mais relevância para os vendedores que estão oferecendo, né, que estão dentro do programa de frete grátis, beleza? O 11º parâmetro aqui é que a Shopee ela vai avaliar a sua reputação como vendedor. Ela vai avaliar se tem muita gente reclamando do seu produto. Ela vai avaliar as notas que os clientes estão dando no seu produto. Tudo isso é avaliado pela Shopee. E quanto mais alta for a classificação que você recebe dos clientes em relação ao seu produto, quanto melhor for a sua reputação, mais pontos você ganha no algoritmo da Shopee. A Shopee ela sempre vai preferir, ela sempre vai destacar aqueles vendedores que estão com ótima reputação. Não tem por que a Shopee destacar, colocar em relevância um vendedor, um produto que está com classificação ruim, que está com baixa reputação, porque a Shopee ela sempre vai querer proporcionar para o cliente final uma ótima experiência. Então, o vendedor, o produto que está com ótima classificação, uma ótima reputação, são os vendedores que tendem a proporcionar uma melhor experiência para o cliente final. Já o vendedor que está com baixa classificação, que tem um produto ruim, que tem um monte de gente reclamando, a probabilidade desse produto, né, desse vendedor, oferecer uma experiência ruim para o próximo cliente é altíssima, já que os clientes que compraram estão reclamando. Então, não tem por que a Shopee destacar esse produto que está avaliado negativamente. Então, a reputação conta demais para que você aumente sua pontuação geral no algoritmo da Shopee, tá? O 12º parâmetro aqui está relacionado com as métricas de envio. O quanto mais rápido você despachar o seu produto, melhor vai ser. Você não pode atrasar no despacho do produto. Então, quando você faz a venda, você vai emitir a etiqueta e você vai ter que despachar esse produto ou numa agência do correio ou em algum ponto de coleta da Shopee. Quanto mais rápido você fizer esse despacho, melhor vai ser, porque mais rápido o produto tende a chegar para o cliente final. Se você atrasar no despacho, demorar para despachar o produto, mais demorado vai ficar a entrega. O cliente tende a receber esse produto em atraso e aí você vai ser penalizado pela Shopee. A Shopee ela é muito criteriosa nessa questão. Você precisa despachar o seu produto rapidamente, o mais rápido possível, ali dentro de 24 horas, por exemplo, para que você não seja penalizado, para que você não sofra punição. Uma vez que os seus despachos estão no prazo, você está despachando rápido, mais pontos você tem no algoritmo, mais relevante você se torna no algoritmo. Agora, se as suas métricas de envio estiverem comprometidas, você estiver despachando o produto em atraso, você vai perdendo pontos, você vai perdendo relevância e, consequentemente, isso vai comprometer muito as suas vendas na Shopee, beleza? O 13º parâmetro aqui é a taxa de cliques. A Shopee, ela monitora a sua taxa de cliques, que é o CTR, né? O CTR é a taxa de cliques. Então, por exemplo, imagina que o seu anúncio, ele apareceu ali para 100 pessoas. E das 100 pessoas que seu anúncio apareceu, uma pessoa clicou. Significa que a sua taxa de cliques, né, o seu CTR foi de 1%. Agora, imagina que seu anúncio apareceu para as mesmas 100 pessoas e aí 2 pessoas clicaram, 3 pessoas clicaram, você teve uma taxa de clique de 2% ou 3%. Quanto maior for essa taxa de cliques, mais relevante você se torna para o algoritmo. Mais pontos você tem no algoritmo da Shopee. Porque a Shopee sabe que um anúncio que está tendo mais cliques é um anúncio que está chamando atenção. E se ele está chamando atenção, ele está tendo mais cliques, ele tem mais chance de vender do que um outro que não está tendo clique. Então, o primeiro passo para você vender é você aparecer. O segundo passo é você ser clicado. Depois que você é clicado, que a pessoa entra no seu anúncio, é que você vai conseguir vender. Se a pessoa não clicar, você não vai conseguir vender. Por isso que a Shopee leva em consideração a sua taxa de clique. Quanto maior for a sua taxa de clique, mais relevante você é, mais pontos você tem no algoritmo. E como faz para você aumentar a sua taxa de clique? Você tem que ter um nome do produto, um título otimizado de acordo com os termos pesquisados. O cliente, quando ele está pesquisando por um produto, se o nome do produto, né, o título do produto, tiverem as palavras-chave que ele digitou, ele vai reconhecer de forma mais fácil aquele produto. Ele vai entender que aquele produto que está aparecendo é o que ele está buscando, porque as palavras se coincidem ali. Além disso, a foto de capa. A foto tem que chamar atenção. A foto tem que atrair o clique. O preço do seu produto, né? A sua oferta tem que ser atrativa. O preço realmente tem que ser chamativo. Um preço atrativo para o cliente querer clicar no seu anúncio. Então, são vários parâmetros que fazem com que o cliente clique ou não no seu produto.
produto. Um ponto que você pode fazer aqui é modelar a sua concorrência. Então você pode buscar pelo seu produto, né, pelo produto que você vende, e vão aparecer vários concorrentes que vendem o seu produto. Você vai ver como que os seus principais concorrentes, como que aqueles concorrentes que mais vendem estão fazendo na apresentação dele. Qual que é a foto de capa que eles estão usando, qual que é o título que eles estão usando, por quanto eles estão vendendo, quais são os parâmetros que estão ali naquele anúncio que está aparecendo na busca, que os seus concorrentes estão usando, que você pode modelar. Você não vai copiar a mesma foto, você não vai copiar as mesmas informações, mas você vai ter uma ideia do que você pode melhorar no seu anúncio para que o seu anúncio também chame atenção como o dos seus concorrentes, por exemplo. Então, o seu anúncio ele tem que chamar atenção, ele tem que atrair o clique para que você consiga vender. E quanto maior for a sua taxa de cliques, mais relevante você se torna na Shopee, mais pontos você tem no algoritmo da Shopee, beleza? O 14º parâmetro aqui é a taxa de conversão. Então, das pessoas que clicaram e acessaram o seu produto, quantas dessas efetivamente compraram? Então, se 100 pessoas clicaram e acessaram o seu produto e uma pessoa comprou, você converteu 1%. Agora, se das mesmas 100 pessoas que clicaram e acessaram o seu produto, 5 pessoas compraram, você teve 5% de conversão. A Shopee, ela sempre vai preferir mostrar na frente, em destaque, um anúncio que converteu 5% do que um anúncio que converteu 1%. Porque o anúncio que converteu 5% vai dar mais dinheiro para a Shopee. Esse anúncio tende a vender mais, porque a Shopee já percebeu, através das métricas, que aquele anúncio tem muito mais potencial de vendas. As pessoas, quando entram naquele anúncio, elas compram. Já o outro que está com uma conversão de 1% ou menos que 1%, a Shopee sabe que quando as pessoas entram, elas tendem a não comprar. Então não tem por que a Shopee colocar na frente um anúncio que converte 1% se ela tem como colocar um que converte 5% na frente. Ela colocando o anúncio que está convertendo 5%, a Shopee vai ganhar mais dinheiro porque aquele anúncio vai vender mais para ela. Então sempre a Shopee vai privilegiar aquele cadastro, aquele anúncio que tem mais chance de vender, porque é só assim que a Shopee ganha dinheiro. E todos os parâmetros que eu falei até agora são parâmetros que vão ajudar você a vender mais. Tudo que eu falei até agora são pontos que, se você otimizar, vai fazer com que o seu anúncio venda mais. E o seu anúncio vendendo mais, a Shopee vai te dar mais relevância, a Shopee vai te destacar mais. A Shopee quer que você venda. Quanto mais você vender, mais a Shopee ganha dinheiro. Então isso é importantíssimo. E aí, para você otimizar a sua taxa de conversão, o seu cadastro tem que ser completo. Você tem que ter um cadastro estrela. Você tem que ter um cadastro com a descrição completa, com as informações complementares, com a ficha técnica, com as fotos, com o vídeo review. Tudo isso que eu falei até aqui tem que estar bem otimizado no seu cadastro para que quando o cliente clicar e acessar o seu cadastro, ele realmente se convença a comprar. Porque o seu cadastro conseguiu persuadir o cliente, conseguiu convencer o cliente a comprar o seu produto. Se você tem um cadastro pobre, um cadastro com pouca informação, a pessoa vai clicar no seu anúncio, a hora que ela acessar o seu cadastro não transmite confiança, ele não tem informação suficiente para convencer o cliente, e aí o cliente vai acabar não comprando e a sua taxa de conversão vai ser ruim. A sua taxa de conversão sendo ruim, você perde ponto no algoritmo, você perde destaque no algoritmo e você tende a perder vendas, você tende a não conseguir vender mais, beleza? Então a taxa de conversão, ela é essencial, é um dos principais parâmetros, é uma das principais métricas da Shopee que você tem que otimizar, e a principal forma de você otimizar é você tendo o cadastro estrela, o cadastro completo, que é o que a gente detalha no nosso curso, o mapa da Shopee, como eu falei, tá? E o 15º parâmetro aqui é a quantidade de vendas. A Shopee, ela também avalia a sua quantidade de vendas, o seu histórico de vendas. Quanto mais vendas você tiver, quanto maior for o seu histórico de vendas, mais relevante você se torna no algoritmo. Por quê? A Shopee, ela sabe que um vendedor que já tem acumulado um histórico grande de vendas é um vendedor que pode ser mais confiável do que um vendedor que tem poucas vendas ainda. Então a sua quantidade de vendas, seu acumulado de vendas vai contar a seu favor, vai te dar mais pontos dentro do algoritmo. Claro que isso você conquista aos poucos. Você só vai conseguir aumentar a sua quantidade de vendas, acumular um histórico de vendas maior se você otimizou todos os outros pontos que eu falei até agora. Quando você tem todos os outros pontos bem otimizados, as suas vendas vão aumentar gradativamente, o seu acumulado de vendas vai crescer gradativamente e você vai conseguir ter um efeito bola de neve positivo. Quanto mais você vai vendendo, mais vai acumulando, mais pontos você tem no algoritmo e, consequentemente, as suas vendas vão aumentando cada vez mais e você vai conseguindo ganhar mais dinheiro na Shopee também, beleza? Então, esses são os 15 parâmetros que a Shopee leva em consideração para te ranquear melhor. São os 15 parâmetros que a Shopee leva em consideração para te dar mais pontos de relevância dentro do algoritmo. Você tendo consciência de cada um desses pontos, sabendo quais são os pontos e sabendo como otimizar cada um deles, com certeza você consegue vender mais na Shopee, você consegue vender na Shopee como um veterano, mesmo que você seja um iniciante. Se você quiser ainda mais a nossa ajuda, a gente tem o nosso curso aqui, o Mapa da Shopee, com passo a passo para você começar a vender na Shopee do jeito certo, já na rota do sucesso, sem ser na base da tentativa e erro. O link para você conhecer o curso tá aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário, beleza? Se você gostou desse conteúdo, se ele te ajudou de alguma forma, eu peço para você deixar o seu like como contribuição, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana a gente tem novas aulas e novos conteúdos para ajudar você a começar da forma certa no e-commerce e a vender cada vez mais com a sua loja virtual, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima!